De volta com o programa Tudo Posso, vamos continuar falando de saúde. Localizar o som, focar a atenção em apenas um ruído, ignorar outros, memorizar sequências, são exemplos de habilidades auditivas desenvolvidas desde o nascimento que caracterizam o processamento auditivo, capacidade que o sistema nervoso tem de usar a informação que chega através do ouvido. Parece simples, mas algumas pessoas podem apresentar problemas que causam desatenção, dificuldade de concentração, de compreensão e de aprendizagem. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a fonoaudióloga, a doutora Ana Lúcia Duran. Tudo bem, doutora Ana Lúcia? Tudo bem, Maria, boa tarde. Boa tarde. Bom, que problemas são esses que causam desatenção numa criança ou até numa pessoa adulta, né? Se a gente for pensar na questão da desatenção de ordem auditiva, porque a gente tem questões de atenção do ponto de vista neurológico, né? Claro. Mas a questão vindo da ordem auditiva, muitas vezes as crianças têm otites que passam desapercebidas. Então, são otites assintomáticas, sem dor, sem febre, mas existe um catarro que fica aí na orelha média. E esse catarro causa uma flutuação auditiva. Tem momentos em que a criança escuta melhor, tem momentos que a criança não está escutando. O que se observa muitas vezes são dificuldades, ou melhor, sintomas comportamentais. Crianças que se agitam mais, ou que aumentam o volume de TV, ou que às vezes estão realmente no mundo da lua. Chama e não dá atenção. Tá? Isso pode significar que tem um catarro aí localizado na orelha média. Isso é uma questão passageira, porque tem a ver com questões aí, muitas vezes respiratórias, às vezes existe uma sinusite, uma rinite descompensada, que escorre esse líquido para a orelha média, e essa situação aí, ela é passageira. Toma um medicamento, vai ao médico, isso melhora. Mas esses sintomas, muitas vezes, durante um ano, a longo prazo, podem trazer outras dificuldades. Dificuldades como atraso de aquisição de fala e linguagem, dificuldades como trocas na escrita. Existem sons, por exemplo, que não podem ser trocados em nenhuma faixa etária. Por exemplo, FV, TD, PB, CZ. Esses sons, eles são sons que mostram uma dificuldade em discriminação auditiva, discriminação de sons que são muito parecidos. Então, se o pai reparar que está trocando palavra, que está falando mais alto, a criança não tem dor? Algumas vezes não. Tá? Tem otites que são agudas, que realmente vêm com um quadro de dor, com um quadro de febre alta, dor forte, é muito incômodo realmente. E tem outras que não. O catarro fica lá, parece uma cola, uma característica diferente, esse tipo de otite. E o que a gente observa é uma criança com... A sensação que a criança tem é a mesma que nós temos, por exemplo, quando estamos viajando, descendo a serra. Aquela sensação de... Parece que você não está no lugar, né? Exatamente. E isso, a longo prazo, muitas vezes, vai provocar questões aí de atraso no desenvolvimento ou dificuldades escolares lá na frente. O inverno piora? Piora. O outono mais que o inverno, são períodos muito secos, né? Onde os quadros de alergia, os quadros de rinite descompensam com muita frequência, né? E daí sim, o acúmulo de secreção vai acontecendo. Outra questão, por exemplo, nos bebês que ainda se utilizam de mamadeira, às vezes os pais não têm a informação e acabam dando o leite para a criança tomar deitado. Então, esse leite que a criança toma deitado, ele acaba escorrendo para a orelha média, também se localizando num lugar... Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Então, assim, o recomendável quando a criança está sendo amamentada ou mesmo tomando mamadeira é que ela fique numa posição de pelo menos 90 graus, né? Não esteja completamente deitada. Nossa, nunca ouvi falar nisso e isso é muito importante para quem tem bebê. Muito importante, muito importante. A criança, quando ela está deitada, o líquido vai escorrer para a orelha média. Existe um canal de comunicação aí da boca com a orelha média e isso é muito sério. Entendi. É comum as crianças terem otite? É bastante comum. E aí, assim, essas otites mal diagnosticadas e durante muito tempo, às vezes acabam se confundindo com outros diagnósticos. Recentemente eu recebi uma criança no consultório que tinha um quadro de atraso, na verdade veio encaminhado até pela neurologia, não foi nem pelo otorrino.
tinha uma secreção muito grande nesse nariz, essa orelha, a criança parecia que não escutava e chegou-se a levantar até a hipótese de um autismo ou de alguma coisa dentro do espectro autista. E, na verdade, não, é uma criança que tinha uma dificuldade de escutar, né, a audição diferente de uma deficiência auditiva. A surdez, a criança não escuta mesmo. Essas otites, elas provocam uma distorção sonora. E aí, nos 2 primeiros anos de vida, né, hoje se fala muito nessa questão dos primeiros 1000 dias, que são os 270 de gestação, e os 730, aí, que são os 2 primeiros anos de vida, é fundamental. Você precisa olhar muito para essa questão aí respiratória e auditiva, porque podem trazer outras consequências. Doutora, pode evoluir num grau tal que a criança fique meio surda ou não? Pode evoluir a ponto de ter uma situação irreversível, sim. Tá? Mas é muito raro. Tá, é raro acontecer. É raro acontecer. Os pediatras, em geral, durante a consulta, né, quem faz essa consulta de puericultura, que vai com frequência, eles olham a orelha média com o otoscópio, daí eles conseguem identificar se tem o catarro e aí fazem o tratamento adequado. Como que a mãe pode fazer isso em casa? Olhar? Como que se faz isso? Olha, um dos sintomas quando existe um catarro muito grande aí na orelha média é que a criança... Existe um reflexo chamado cócleo palpebral. O que é isso? Quando a gente ouve um som muito forte, a gente pisca. Tá? Então, a criança muito pequena, ou a criança nessa fase pré-escolar, que a mãe percebeu que está um pouco mais distraído, falando muito alto e tal. Quando se ouvir um som muito forte e não piscar, né, não tiver esse reflexo, é um dos sintomas, né, um dos sinais, digamos assim, que pode fazer com que a mãe fique atenta e leve para uma consulta. E aí tem que levar numa consulta, ela não consegue ver, assim, olhando no ouvido, ela não precisa consegue. de um aparelho específico e de um olhar de quem sabe fazer o diagnóstico, exatamente, do médico. Bom, a gente falou de audição, né? Vamos falar de fala agora? Sim. Né? As crianças têm muita dificuldade com a fala? Então, a gente espera que as crianças falem todos os sons do português corretamente até os 4 anos e meio. Então, as últimas aquisições são os grupos consonantais, né? Tipo prato, bloco e o R da barata, que vem por volta dos 4 anos. Por que a gente espera que as crianças falem corretamente até os 4 anos e meio? Porque hoje elas têm contato com o sistema gráfico muito antes. Então, eles começam a aprender esse processo de letramento por volta dos 5 anos. Se apoiam muito na fala para isso, portanto, precisam falar corretamente até os 4 anos e meio. Os primeiros sons que as crianças falam são P, B, T, D, Q, G, M, N. Por quê? Porque eles estão muito relacionados ao movimento que a criança faz para se alimentar durante o primeiro ano de vida. Não é à toa que eles falam papai e mamãe antes de falar outras coisas, embora eles escutem essa palavra muitas vezes. E se a gente se atentar, na maior parte das línguas, a palavra mãe, ela começa com o som bilabial. Né? O mã, o pã. A minha falou não. Não? Não, Era rebelde. Mas olha, também tem... O N também tem um estímulo muito importante aí nesse primeiro ano de vida, porque para engolir a gente sobe a língua. Então, T, D, N... também é um ponto muito estimulado durante a alimentação. Tem diferença entre meninos e meninas? Porque eu já ouvi falar, não sei se é mito isso, que os meninos demoram mais para falar. Então, corretamente, né? Existem alguns estudos que até colocam, né, mas é pequena a relevância, não existe uma relevância significativa. Existe, sim, um funcionamento diferente neurologicamente das meninas, né, que têm, digamos, mais habilidades em algumas funções do que os meninos. Mas se a gente for verificar os estudos, não existe uma relevância significativa a ponto da gente dizer que, olha, falam antes ou não. Doutora, sabe por que eu tô rindo? Daí o fato da mulher falar demais, não é? Mas assim... A mulher começa a falar muito mais.
Fala mais cedo e tem mais habilidades comunicativas de verdade. Assim, o cérebro da mulher está preparado, tem mais habilidades em algumas questões aí de comunicação mesmo que o dos homens. Quando a criança não fala direito, não soletra direito e tudo, qual a idade que tem que levar no fonoaudiólogo? Então, depende muito, por exemplo, uma criança de 3 anos que fala como Cebolinha, tudo bem, ele ainda não precisa, porque ele vai completar essa situação por volta dos 4 anos e meio, 4 anos. Né? Agora, uma criança de 4 anos que fala, por exemplo, cocinha, voxê, esses sons já não se espera que se troque nessa faixa etária. Então, é importante que o profissional que faça a avaliação da criança, e um dos investimentos que eu tenho feito durante os últimos anos tem sido em capacitar os educadores, as pessoas que estão na escola e conhecem as crianças, que eles saibam o que é esperado para cada faixa etária. Porque, às vezes, uma criança de 3 anos, ele não tem que falar o R, mas ele precisa falar outros sons. Trocas do tipo como nós conversamos, FV, CZ, TD, PB, QG, não podem acontecer em nenhuma faixa etária, nem na fala, nem na escrita. Às vezes a gente observa crianças que estão começando aí o processo de alfabetização e a professora fala vaca, ele escreve faca, bola, pola. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de discriminar o som. Isso daí não pode... Não tem a ver com problema auditivo? Tem a ver com também. a discriminação do som. Sim. Isso precisa tratar, isso não vai passar sozinho, porque às vezes as pessoas falam, isso vai melhorar. Não melhora, tá? Ele, na verdade, tende a se agravar. Entendi. O papel dos educadores, então, é um papel muito importante, assim, ficar atento aos sinais. Escola não é lugar de diagnóstico, mas é lugar de entender o desenvolvimento, de entender o que está acontecendo com aquela criança para poder ajudar as famílias a encontrarem o caminho adequado. E você é a favor de colocar a criança cedo para estimular sim. na escola? Sim, o ambiente de escola é sempre um ambiente educativo. Então, a maior parte das escolas tem uma proposta pedagógica. Eu mesma trabalho num berçário. Nesse berçário, a gente tem todo um cuidado aí de capacitar as pessoas que estão ali todos os dias com as crianças, de fazer estímulos diferenciados, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista da fala, da linguagem. Então, é diferente uma criança que vai para esse ambiente, que recebe cedo, todo o estímulo cedo, do que aquela criança que fica com a vovó, com a babá, que dá tudo na mão e que não favorece esse desenvolvimento da comunicação. E que às vezes ainda fala em bebezês, né? Que bebezês é uma língua que não existe, mas as famílias às vezes gostam de usar essa língua. Às vezes a gente usa até quando eles são maiores, né? O bebezês. Então, mas o bebezês é algo muito sério. Não é bom, né? Não, porque a gente pode falar com uma criança utilizando a afetividade no tom da voz, levando toda a afetividade, porque realmente a infância, ela, né, nos leva para esse lugar do afetivo e tal, mas é a voz que varia. Falar você quer não vai ajudar, porque realmente o que a criança está escutando é aquilo que ela vai repetir. Vai repetir e não favorece. Às vezes, a minha filha, há um tempinho atrás, ela falava de uma forma muito infantilizada. E a psicóloga falou que era quando ela se sentia insegura, né? Aí fala, ai, mamãe, porque não sei o quê. E aí você tem que falar, não, fala direito. Isso que a psicóloga falava para mim. Isso, porque assim, a gente precisa mostrar para eles que a comunicação é algo super importante e que a gente pode conseguir aquilo que a gente quer sem precisar lançar mão desses recursos de, digamos, regressão, né? Porque eles voltam para um lugar que já não pertence a eles, né? É verdade, é verdade. E minha filha fazia muito isso e aí a gente conseguiu com a psicóloga ir trabalhando e conversando e tudo. Então já falamos de audição, já falamos de fala. O que temos que falar mais, doutora? Não sei, voz? Aprendizagem? Então, aprendizagem? O que você quiser. Então, a voz, ela é
ela é muito importante para o ser humano, né? Sim, a gente costuma dizer que a voz, ela identifica o falante através da voz. Às vezes a gente não conhece nem a pessoa, mas pelo tom de voz você faz uma série de inferências de coisas muito simples, do tipo é homem, é mulher, é jovem, é idoso, até coisas mais do tipo, é bonito, é feio, né? Pela qualidade de voz, a gente faz uma série de inferências. E quando que começa a ter o tom certo? Como que a gente ensina? Então, a voz, as crianças aprendem a modular a sua voz por referência. Famílias que falam muito alto, tem crianças que falam muito alto e às vezes acabam até desenvolvendo processos aí de disfonia infantil, com nódulo de prega vocal, que precisam de uma intervenção. Meninos e meninas mudam a voz, meninos de uma forma mais evidente, né? Quando chega na adolescência, pelo próprio crescimento da laringe, essa prega vocal vai crescendo, portanto, a voz vai ficando mais grave, vai havendo mudanças e que vão caracterizar. O conceito de saúde vocal é você saber usar a sua voz de acordo com o ambiente que você está e de acordo com a pessoa com qual você está se comunicando. Certo. A voz que eu uso para falar com uma criança é diferente da voz que eu uso quando eu estou dando uma palestra para 200 pessoas, que eu preciso de um alcance maior, ou a voz que eu converso com meu marido, ou a voz que eu converso com meu filho quando eu estou brava. Então, voz... Mas não tem que infantilizar, né? O que a gente estava falando. De forma alguma, assim, não, assim, não favorece nada, nem o desenvolvimento, porque se a criança se mantém nesse lugar, vai ter outras consequências, até do ponto de vista social, emocional. Então, o exemplo, o modelo adequado é sempre o que vai garantir uma boa estrutura aí nesse desenvolvimento. Por isso que os educadores são fundamentais nesse processo, né? Eles precisam muito de ajuda, entender o processo de desenvolvimento para poder favorecer, porque são eles que ficam com as crianças grande parte do dia. Muitas vezes as mães têm muito medo de deixar as crianças em berçários quando tem 1 ano, 1 ano e meio, ou menos até, Sim. Porque falar, não sei se é bom para mim, mas isso que você falou, babá, vovó e tudo acaba deseducando, né? Então, sim, hoje assim... Em vários sentidos. Em vários sentidos. Hoje, com as pessoas assim tão ligadas na questão tecnológica, às vezes a criança tá lá, mas a babá tá lá no celular, não tá olhando para essa criança, não tá contando uma história, Exatamente. Não tá estimulando como ela realmente precisa. No ambiente de berçário, todas as propostas são voltadas para o desenvolvimento. Então, a criança fica o tempo inteiro recebendo estímulos. E, assim, é comprovado, eu vejo lá onde eu trabalho, que as crianças que estão conosco aí desde meses, que chegam lá, entram no processo já mais pré-alfabetizatório, e as crianças que vêm de casa, que ficaram com a vovó, com a babá, eles têm um desenvolvimento diferente, habilidades diferentes. Bom, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria. A gente teve vários esclarecimentos hoje aqui e espero que você volte para falar mais para a gente sobre outros assuntos e esse assunto que é muito importante sempre, né? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre cuidados com os cães no inverno. O Edris Queiroz, que é biólogo, está com a gente e a gente vai falar com ele daqui a pouco.